Qualquer cidadão comum, como eu e você, está sujeito a receber uma multa ao cometer uma infração de trânsito. Mas a história é muito diferente para os carros com placa oficial. Foi o que o Fantástico constatou acompanhando por 3 meses esses veículos especiais, destinados a autoridades. Confira agora na reportagem de Bruno Tavares e Maurício Ferraz. Ultrapassagem em local proibido e perigoso. Carro estacionado onde só é permitido parar por 5 minutos. Estava dirigindo por uma autoridade. Político usando o carro público para compromissos pessoais. Estas são apenas algumas das muitas irregularidades encontradas pelo Fantástico envolvendo carros com placas oficiais. Durante 3 meses, nossa reportagem acompanhou esses veículos em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Flagramos vários abusos de quem tem e de quem não tem autorização para usar essas placas. E descobrimos que muitos desses carros são invisíveis à fiscalização. As placas oficiais só podem ser usadas por algumas autoridades municipais, estaduais ou federais. Prefeitos, governadores, secretários estaduais, municipais, ministros, presidentes dos tribunais, o chefe do Ministério Público e oficiais generais das Forças Armadas. A placa indica que este carro pertence a um senador da República. O motorista dele estaciona em local proibido, no aeroporto de Brasília. Com uma câmera escondida, registramos mais irregularidades na capital federal. O motorista do carro de um ministro do Poder Judiciário ignorou a sinalização e parou sobre a vaga para deficientes. Este outro veículo da Procuradoria da República foi estacionado em local proibido. Foram 31 minutos e 25 segundos. Nosso produtor tentou parar no mesmo local. Quanto tempo posso deixar parado? Na verdade, o senhor não pode ficar parado porque é só um momento de embarque e desembarque. Isso é para todo mundo. Durante vários dias seguidos, flagramos carros com placas oficiais parando em fila dupla no aeroporto, mesmo tendo espaço suficiente para fazer a coisa certa. Este foi praticamente abandonado pelo motorista. Próximo dali, mais ilegalidade. As placas indicam que é proibido parar e estacionar nesta área, mas os veículos, os motoristas, param normalmente. Vamos falar aqui, ó, placa de bronze, um veículo oficial. Opa, aqui está indicando que é proibido parar e estacionar, né? Sim, eu só estou aguardando. Mas a placa é bem clara, né? Proibido parar e estacionar. Eu só parei aqui agora para atender o telefone. Não vimos nenhum motorista desses carros oficiais ser multado. Todos esses veículos estão estacionados na mesma rua onde estavam parados irregularmente os carros oficiais. Só que todos esses veículos foram multados. Olha só, 1, 2, uma sequência de carros multados. Toda autoridade ela deve obedecer exatamente as mesmas regras de segurança que qualquer outro cidadão. Mal chegamos ao Rio de Janeiro e olha o que encontramos no aeroporto Santos Dumont. A placa indica que a vaga é para veículos oficiais, só permite parar por 5 minutos. Mas ali tem um carro de um desembargador federal estacionado sem ninguém. Do outro lado da rua, quem deveria fiscalizar não faz nada. Ao nosso produtor, ele revela. Consegue multar com essa placa? Aquela ali não. Não, né? Mas ele não vai fazer infração de trânsito, ele estava dirigindo por uma autoridade. Mas vocês conseguem, não? Aquela numeração ali, só fazendo relatório, não tem como você autuar ela. Marcamos o tempo que o carro ficou na vaga. O desembargador e o motorista deixam o aeroporto. Chegaram a ficar 27 minutos, quase meia hora estacionado. Consultado, o Tribunal Regional Federal confirmou que o carro não foi multado, mas se for notificado, vai apurar responsabilidades. Na Assembleia Legislativa do Rio, 35 deputados têm carros com placas de bronze e são todos invisíveis à fiscalização eletrônica. O próprio Detran do Rio confirma que não existe um cadastro das placas e que os radares não conseguem identificá-las. Eu não sabia disso, não. Se são identificadas ou não.
O que mais se vê em São Paulo são placas oficiais completamente fora do padrão estipulado pela Lei de Trânsito. Ela deve ter o fundo preto, o brasão do município, do estado ou da república, o nome da cidade, o número escolhido pela instituição e o cargo da autoridade. O senhor sabia que essa placa estava totalmente irregular ou não? Não, não sabia, fiquei surpreso em saber. Nós iremos colocar a placa adequada. O senhor concorda que o radar nem tem como identificar, né? Sim. Não tem como. Sabe que é um carro oficial, mas não sabe de onde que é, né? Hoje, quando o veículo está em movimento, não é possível saber exatamente aquela placa a qual órgão ela pertence, né? Isso realmente dificulta a verificação de qual é a autoridade. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, entramos na garagem. Todos os carros de deputados encontrados pela nossa equipe estavam com placas irregulares. Em nota, a Assembleia diz que as informações são suficientes, mas que vai incluir o cargo de deputado nas placas oficiais. Do lado de fora, flagramos motoristas dos deputados cometendo infrações. Quando é carro oficial, não precisa usar cinto de segurança? Não precisa, que eu sei aqui agora, estou conversando aqui. Estou usando já. Usando celular, dirigindo. É carro oficial, não é multado, né? Não, não é isso não. E não para por aí. Gravamos carros com placas oficiais parados em vagas para deficientes, idosos e até onde não é permitido coisa alguma. Aqui é proibido parar e estacionar, o senhor parou bem debaixo da placa. Nossa, não... só vem protocolar um documento. Faz um tempão que o senhor está estacionado num lugar totalmente irregular. Sim. E tudo bem? Não, tudo bem não tá, mas é uma dificuldade tremenda em a gente tentar parar aqui, carro de funcionários o dia todo aqui, que ocupam as vagas que a gente deveria ocupar por mais rapidez e não tem. Os maus exemplos cercam até o Tribunal de Justiça de São Paulo, no centro da cidade. Aqui, vários carros com placas oficiais são estacionados numa praça em cima da calçada. Estacionar em local proibido, só a autoridade mesmo, como mostra o nosso produtor. Quanto tempo pode deixar o carro parado aqui? Ô, amigão, veículo particular não é autorizado não, viu, grande? Não está cheio de carro parado aqui? São os autorizados do tribunal. A Companhia de Engenharia de Tráfego, que fiscaliza o trânsito em São Paulo, diz que não existem vagas na praça. O Tribunal de Justiça diz que usa a praça por falta de lugar para estacionar. O Tribunal de Justiça ele procura causar o mínimo de transtorno possível aos cidadãos paulistanos, usando o mínimo possível de espaço. O uso desse espaço se dá para o fim exclusivamente público, para serviços públicos inadiáveis e essenciais, nunca para fins eminentemente particulares. A impunidade e a falta de fiscalização geram outro tipo de abuso, o uso indevido dos carros com placas oficiais. Na BR-153, no interior de São Paulo, acompanhamos este veículo da Prefeitura de Paranapuã por mais de 100 quilômetros. Está ultrapassando nesse momento em local proibido, totalmente irregular. E mais uma ultrapassagem irregular. Aqui é um local proibido de ultrapassagem, ultrapassando pelo acostamento. Seguimos o veículo até a cidade de São José do Rio Preto. O carro deveria ser usado somente pelo prefeito. É assessor do prefeito. Teria que ser usado em missão oficial também, né? Tá em missão oficial, só vim buscar umas peças pro carro e tô voltando. Mas descobrimos que o motivo da viagem era outro. O assessor tinha ido comprar um carro para ele mesmo. Você acha que você está certo? Esse carro teria que ser usado pelo prefeito. Em nota, o prefeito de Paranapuã informou que o funcionário flagrado por nossa equipe é assessor de gabinete e que desconhece qualquer infração ou presença dele em uma concessionária. Também no interior paulista encontramos um vereador de Pindamonhangaba, utilizando um carro de uso exclusivo da presidência da Câmara para compromissos pessoais e com uma regalia, um motorista. Em junho deste ano, o vereador, a mulher e a filha foram ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Nesse dia, o veículo quebrou. O vereador e o motorista precisaram aguardar socorro. Outra viagem particular à capital foi em agosto. O vereador teria ido à reunião do Conselho Nacional de Engenharia e Arquitetura, o CREA. Este é o carro que o vereador usou para ir para São Paulo. Assim que marcamos a entrevista aqui na Câmara Municipal de Pindamonhangaba, as placas foram trocadas pelas originais. Procuramos o vereador. Você estava usando irregularmente? Eu acho que sim, mas sem saber. É uso particular isso. O dinheiro dá dinheiro público, o motorista com dinheiro público. Eu
tudo bem, eu não acho justo. Mas eu fiz isso no dia. Você reconhece que está errado? Reconheço. Se atuam dessa maneira ou fazem porque não há nenhum controle de qualquer órgão de trânsito em identificar quem é o responsável pelo veículo com aquela placa oficial ou preta. Lamentavelmente, não há nenhum controle no estado de São Paulo a respeito dessa situação. Em nota, o Detran de São Paulo diz que já identificou a falta de uma regulamentação mais rígida sobre a solicitação e a confecção das placas oficiais e que estuda sugestões para propor ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Mas o CONTRAN diz que a legislação atual já obriga os Detrans a terem esse controle, através do RENAVAN, o Registro Nacional de Veículos. Todos os veículos, inclusive os veículos de autoridades, deverão ser registrados no RENAVAN. E quem faz o registro são os Detrans. Se ele tem o registro, ele tem as condições, plenas condições de emitir uma autuação. Se o próprio Detran de São Paulo não tem o controle disso aí, dessa situação, então a gente vê que ela seria bem mais preocupante do que se possa imaginar, né? O policial, que também é conselheiro estadual de trânsito de São Paulo, defende o uso mais restrito desse tipo de placa. Nada impediria que o Código de Trânsito limitasse essas placas. Hoje, a existência das placas de representação tem apenas o significado de status para a sociedade.